Dominar o segundo idioma é uma habilidade que demanda muito tempo e energia, mas que também pode ser prazeroso, principalmente quando a gente está evoluindo. Para você poder aprender esse idioma que você quer tanto falar um dia, você vai ter que pôr algumas dicas em prática, que podem te deixar fluente mais rápido. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou poliglota em construção e eu falo 2 idiomas estrangeiros, o inglês e o espanhol. Estou aprendendo o terceiro, o coreano. Hoje eu vou mostrar 6 dicas que são muito simples, mas que podem te fazer aprender qualquer idioma, sendo essas dicas de ouro. Antes de começar, já deixa seu like se você gostar desse vídeo e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo ou quer aprender algum idioma. Agora vamos começar. A primeira dica é consumir o máximo de conteúdo possível no idioma. Essa dica é tão importante que os poliglotas sempre recomendam ela. Consumir muito conteúdo te ajuda a criar um ambiente imersivo no idioma, como se você realmente usasse a língua no dia a dia. E o nosso cérebro tem facilidade em absorver aquilo que usamos todos os dias. Para consumir conteúdo, você pode usar aquilo que mais te interessa, como filmes, séries, músicas, podcasts, notícias, livros, mangás, webtoons, etc. Isso com a condição que você se interesse pelo conteúdo que você está consumindo e que seja um conteúdo que você compreenda pelo menos um pouco, porque não adianta muito se você não entende nada do que está passando ali. Essa dica tem que ser colocada em prática todos os dias, para que você tenha um ambiente imersivo e também aprenda mais rápido, já que a consistência é muito importante. Para fazer isso, você tem que usar do conteúdo em horários livres. Por exemplo, você tá no ônibus até a escola ou faculdade, então vai escutar uma música. Eu estou entediado, então vou assistir um episódio da minha série no idioma. Eu quero comer uma lasanha, mas não sei como fazer, então vou pesquisar um tutorial na internet. Ou seja, tudo que você for fazer tem que envolver o idioma, desde momentos para passar o tempo ou até mesmo para tirar dúvidas do dia a dia. A segunda dica é: estude pouco, mas estude todos os dias. Ou seja, mantenha uma constância. O que eu quero dizer aqui é que vale mais a pena você praticar o idioma em apenas 20 minutos, mas praticar todos os dias, do que estudar muitas horas em um único dia e depois ficar o resto da semana sem estudar, ou por cansaço ou por falta de tempo. Mesmo que você seja muito ocupado, você consegue arranjar 20 minutos fácil no seu dia. Aqueles minutos que você fica no Instagram ou no TikTok, por exemplo. E se a falta de tempo é o seu problema, separe atividades que não tomam muito do seu dia, como por exemplo, assistir um vídeo de 10 minutos e pesquisar as palavras que você não conhece, ou ler um artigo pequeno de um assunto que te interessa, para você pesquisar mais depois. Mas sempre pratique todos os dias, mesmo que seja pouco. A terceira dica que eu quero passar aqui hoje é seguir um cronograma ou uma rotina. Um cronograma é importante porque você tem uma certa clareza mental do que você precisa concluir durante a semana, sem que você fique perdido. E existem algumas vantagens em seguir essa rotina. Por exemplo, ter um plano organizado, evitar a perda de tempo, te ajudar a compreender em quais áreas você precisa melhorar e também evita com que você se sobrecarregue demais. Para criar um cronograma, você tem que primeiro separar em quais áreas você quer melhorar, quais áreas você quer praticar. Por exemplo, escuta, leitura, gramática, pronúncia e fala. E depois separar pelo menos uma coisa para fazer em cada área, uma atividade. Exemplo, para escuta, assistir um episódio de uma série. Para leitura, ler um blog. Para gramática, estudar um tema de um textbook. Textbooks são livros de gramática que você encontra na internet. Para pronúncia, treinar o shadowing com um vídeo do YouTube. Shadowing é uma técnica que você escuta o falante e depois você repete, como se fosse uma imitação. E na fala, praticar com um falante na internet. E depois, o que você precisa fazer é separar um dia para fazer cada coisa. Na segunda, fazer isso. Na terça, fazer aquilo. Na quarta, fazer isso. E por aí vai. Isso é apenas um exemplo de cronograma. E cada pessoa vai ter o seu. Então, você tem que olhar quais áreas você tem que treinar e depois separar uma atividade para treinar cada área. E separar um dia para você fazer cada coisa. Se ele estiver muito confuso, eu posso fazer um vídeo explicando melhor sobre o cronograma. A quarta dica que eu quero passar hoje é conversar sozinho. Já tem 2 vídeos que eu recomendei fazer isso no canal. E essa dica é muito útil, então não consegui deixar ela de fora dessa lista. O
que você tem que fazer é basicamente conversar com você mesmo, e dá para fazer isso de vários jeitos. Você pode descrever o ambiente ao seu redor, ou falar o que você está sentindo pensando em voz alta, ou explicar algum assunto que te interessa, ou simplesmente só falar o que vier na sua cabeça. Esse treino da fala pode até ser desafiador, mas quando você já tem o hábito de formar frases no idioma, não vai ficar muito difícil quando você estiver conversando de verdade com alguém. Você não vai simplesmente aprender a falar de uma hora para outra, mas sim treinar essa fala até ficar fluente um dia. E se você não consegue elaborar conversas complexas, vai no seu ritmo mesmo. Tenta só formar frases pequenas, mesmo que você esqueça as palavras. E depois é só ir pesquisando. Com o tempo, sua fala vai melhorar, mas agora foca no processo, que o resultado chega depois. A quinta dica que eu não vejo tantas pessoas falando sobre ou colocando em prática, mas que é muito útil, é você usar a inteligência artificial, principalmente para tirar dúvidas. Antes, o que as pessoas demoravam um tempo pesquisando no Google ou assistindo vários vídeos do YouTube para tirar uma simples dúvida, você pode fazer isso em instantes com um chat de IA, como por exemplo o ChatGPT. Quando você estiver aprendendo uma palavra nova, você pode pedir para o ChatGPT explicar como aquela palavra é usada e até pedir para ele elaborar exemplos, o que demoraria um tempo a mais pesquisando no Google. E não só isso, você também pode usar para esclarecer assuntos, principalmente relacionados à gramática. O YouTube é a melhor forma de tirar suas dúvidas, mas quando é apenas uma dúvida pequena, você pode pedir para o ChatGPT tirar essa dúvida. Ou seja, a dica aqui é você usar das inteligências artificiais como uma tutoria, como se você realmente estivesse esclarecendo uma dúvida com o professor. A sexta e última dica é ter um caderno para anotar as palavras que você não sabe. Hoje em dia, por mais que a tecnologia substitua ferramentas mais antiquadas, por exemplo, DVDs e livros impressos, eu ainda considero um caderno indispensável. Todas as outras ferramentas você pode usar online, como o YouTube, a Netflix, o dicionário online, o ChatGPT, os aplicativos, flashcards do Anki, entre outros. Mas o caderno de vocabulário continua sendo insubstituível. Isso porque você precisa ter as frases anotadas para passar e revisar no Anki, mesmo que você não vá reler depois. E também porque anotar é uma forma de fixar as palavras que você já sabe. Porque se você deixar só lá naquele texto ou naquele áudio que você encontrou a palavra, você vai esquecer rápido. Mas se você anotar, você vai se lembrar com mais facilidade. Então a dica aqui é você ter um caderno para o vocabulário, porque você precisa anotar as frases que você aprender e também para você criar frases novas depois. Você não precisa anotar tudo que você aprender nesse caderno, apenas as palavras que você estiver aprendendo e as frases de exemplo, mas para você poder fixar depois e até revisar. Bom, essas foram as 6 dicas que eu recomendo para você aprender o idioma mais rápido. Se quiserem, eu também posso fazer parte 2, porque eu tenho mais dicas para compartilhar. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, porque você vai estar me ajudando muito e também fazendo esse vídeo chegar em mais pessoas. E se inscreve no canal se você quer saber mais sobre o aprendizado de idiomas, porque eu vou fazer mais conteúdos a respeito. Um forte abraço e adeus!